E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo e ainda sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Como vocês bem sabem, já começou um chororô, uma choradeira danada da extrema-direita, que é perseguição, que essa injustiça vai ser reparada, disse o Tarcísio. E o Eduardo chegou a falar de tentativa de assassinato, que Alexandre de Moraes estaria tentando assassinar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Caramba, Adriano, eu não entendi. Por que exatamente o Bolsonaro foi preso? Gente, me parece, tá? A gente vai conversar sobre uma matéria aqui, mas parece que sim, existia um risco iminente de fuga do Jair Bolsonaro para fora do país, tá? Existia esse risco. Vídeo o deputado Alexandre Ramagem, que pegou uma licença ali médica, piscaram os olhos, o cara já está lá em Miami, fugiu para os Estados Unidos, foi visto lá em Miami com a esposa. E, ao que parece, a gente vai avaliar aqui uma matéria juntos, ao que parece, existia um risco, sim, de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí, devido a esse risco, Alexandre de Moraes tomou essa decisão de prender ele preventivamente. Vamos entender isso melhor? Naquele primeiro vídeo, eu fiquei bem aqui, tampei um pouquinho da matéria, né? Então, dessa vez, eu vou fazer com esse layout aqui para não tapar nada, para vocês conseguirem ler junto comigo a matéria, tá bom? Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Bolsonaro é preso, né, por risco de fuga após violação de tornozeleira e Flávio convocar vigília. O que acontece agora? Vamos entender isso aqui direitinho, galera, porque a extrema-direita já está tentando chorar para tentar provocar um furdunço, provocar um burburinho, provocar uma quebra de tecido social aí por causa disso. Mas não, existia o risco de fuga e a gente vai entender aqui, ó, essa matéria da BBC News Brasil, ó. Vamos lá. Ó, tá aqui. Jair Bolsonaro, do PL, foi preso preventivamente pela Polícia Federal em Brasília na manhã deste sábado, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes decidiu revogar a guia, eu vou até frisar só essa parte aqui, ó. Olha, Moraes decidiu revogar a prisão preventiva em regime domiciliar, na qual ele estava desde o início de agosto, a pedido da Polícia Federal, ou seja, a Polícia Federal foi quem pediu essa prisão preventiva, Alexandre de Moraes, tá? Após ser identificado um risco concreto e iminente de fuga. Tá aqui. Ou seja, a Polícia Federal identificou o risco de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? De fuga do Bozo e falou, olha, o filho, o cara vai fugir. O cara vai fugir. Ou a gente prende ele preventivamente ou ele vai fugir. Aqui, ó. Vamos dar andamento na matéria aqui para a gente entender, ó. Segundo a decisão, esse risco foi identificado após o senador Flávio Bolsonaro convocar uma vigília, né? Notem que a jornalista colocou entre aspas o termo, né? Em apoio ao pai nas proximidades da residência do ex-presidente e ser detectada uma tentativa da violação da tornozeleira que ele usava. Vai vendo, né? O senador reagiu à prisão, afirmando em transmissão ao vivo no YouTube que decisão criminaliza o livre exercício da crença. Manteve a convocação da vigília e acusou Moraes. Aí abre aspas, né, para o Flávio Bolsonaro. Se meu pai morrer, a culpa é sua. Fecha aspas. Ou seja, o que aconteceu aqui? Deixa eu voltar para a tela um pouquinho, depois eu volto aqui para ler a notícia com vocês. O que acontece? Não tem perseguição, tá? Não existe perseguição. Ah, mas o STF está perseguindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não. A Polícia Federal identificou um risco iminente de fuga do Jair Bolsonaro e contactou o STF. Olha, ele vai fugir. Ou a gente prende ele ou ele foge. Então, Alexandre de Moraes tomou a decisão pela prisão preventiva sob o risco da fuga iminente. Sobre esse risco iminente da fuga, o que é legítimo, totalmente legal, tá, gente? Agora, vamos voltar aqui para a matéria, por quê? Ó? Vamos dar andamento na matéria aqui, ó. Vamos lá, olha. Bolsonaro foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal
no Distrito Federal, onde deve permanecer numa sala de estado local de detenção especial reservado para autoridades, né? A decisão ainda será submetida ao referendo da primeira turma do STF, que deve realizar uma sessão virtual extraordinária na segunda-feira, das 8 às 20 horas. Ou seja, Moraes também rejeitou o pedido da defesa de Bolsonaro para que ele fique em prisão domiciliar por motivo humanitário. Seus advogados argumentam que, pelas condições de saúde dele, a cadeia pode representar um risco à vida do ex-presidente, que, segundo eles, sofre de doença grave de natureza múltipla, cardiológica, pulmonar, gastrointestinal, neurológica e oncológica. Ou seja, até oncológicas, teria algum tipo de câncer aí também, né? Alexandre de Moraes, aqui, ó. O que diz Moraes sobre a ordem de prisão do Bolsonaro, né? Aí vamos entender direitinho, ó. Alexandre de Moraes pontua na nova ordem de prisão de Bolsonaro que a convocação de vigília por seu filho Flávio, né, poderia gerar aglomerações capazes de dificultar a fiscalização policial e a aplicação de decisões judiciais. Ó, de acordo com a decisão, a convocação da vigília foi interpretada como parte de uma estratégia para prejudicar o cumprimento de eventuais medidas judiciais e dificultar a aplicação da lei penal, né, nas horas que antecedem o possível trânsito em julgado da condenação. A Polícia Federal viu riscos, né, gente? Viu riscos ali de uma possível fuga. Para além disso, ainda segundo a decisão, o sistema de monitoramento registrou na madrugada desse sábado, né, uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro, o que reforçou o entendimento de que havia risco iminente de evasão, ou seja, de fuga, né, dele fugir. Para Moraes, o registro constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, supostamente facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada. Ou seja, essa questão da vigília, deixa eu voltar para a tela inteira aqui para falar com vocês, essa vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, a PF, tanto a PF como o Alexandre de Moraes entendeu isso como uma estratégia, ou seja, convoca uma vigília, aquela aglomeração toda, e no meio dessa confusão, quando você piscar, igual ramagem, Bolsonaro já vai estar lá em Miami. Ou seja, cria-se a confusão estrategicamente, ele foge, some pela tangente ali, e inclusive essa violação da tornozeleira abriu os olhos da PF, tanto da PF, que contactou Alexandre de Moraes, o STF, e o Alexandre de Moraes entendeu realmente como uma possível estratégia de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E diante disso, é evidente, ele tomou a decisão mais acertada, que é a de prendê-lo preventivamente. Mas vamos lá. Continuando aqui para a gente entender direitinho, ó, Moraes diz também que o ex-presidente poderia se abrigar na Embaixada dos Estados Unidos para evitar sua prisão. Também seria até mais fácil ele fazer isso, né? O local fica a cerca de 15 minutos de carro da residência de Bolsonaro, destaca o ministro. Olha isso, gente. Vou até deixar frisado essa parte. Olha isso aqui, gente. Imagina. A embaixada americana, a embaixada estadunidense, fica a 15 minutos de carro lá de onde o Bolsonaro mora. Ou seja, cria-se um tumulto com essa questão da vigília, colocam ele num carro e não precisava, eu nem lembrei disso, gente, não precisava nem de fugir para os Estados Unidos, igual o Ramagem fez. Bastava ele, como ex-presidente, bastava ele ir para a embaixada, acabou. Na embaixada ali é território soberano, o Brasil não pode intervir. Então, se o Bolsonaro pega um carro aí, colocam ele num carro e levam para a embaixada estadunidense ali, acabou. Ele fica ali e não vai poder ser preso. E o Alexandre de Moraes entendeu esse risco, né? Ó, Bolsonaro é um aliado do presidente americano Donald Trump e em 2024, enquanto ainda era investigado,
chegou a ir à Embaixada da Hungria, país governado por outro aliado, que é o Viktor Orbán, né? E passou 2 noites no local, levantando suspeitas de que poderia pedir asilo para evitar uma prisão preventiva, o que ele negou, né? Seria até mais fácil para ele, 15 minutinhos de casa, né? Para ele entrar num carro, ir lá para a embaixada, colocarem ele lá e já era, né? O ministro também afirma no despacho que a mobilização convocada por Flávio Bolsonaro se assemelha a estratégias já utilizadas por apoiadores do ex-presidente em outros momentos, inclusive os acampamentos em frente a quartéis após as eleições de 2022. Verdade, se assemelha mesmo. Ó. E aí, continuando aqui, ó. Segundo o ministro, haveria tentativa de... Ó, o vizinho fazendo obra aí, gente. Segundo o ministro, mas vamos continuar, sem perder a concentração. Segundo o ministro, haveria tentativa de reeditar esse tipo de mobilização que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. A decisão descreve em detalhes o vídeo publicado por Flávio Bolsonaro na rede social X, no qual ele convoca apoiadores a se deslocarem para as proximidades da residência do ex-presidente. Olha isso, gente. Então, havia ou não havia risco iminente de fuga para embasar essa decisão de prisão preventiva por parte do Alexandre de Moraes? Ó, aqui, ó. Segundo o documento, Flávio afirmou, abre aspas, você vai lutar pelo seu país ou assistir tudo do celular aí do sofá da sua casa. Eu te convido para lutar com a gente. O que seria esse lutar com a gente, hein, gente? Tá vendo aí? Convocando essa galera mais fanatizada nas redes sociais. Ó. Ainda segundo o despacho, o senador convocou uma vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade no Brasil. Tem que estar entre aspas isso aqui mesmo, né? Marcada para as 19 horas deste sábado, ou seja, seria hoje às 19 horas, no balão do Jardim Botânico lá, nas imediações do condomínio onde ele morava, né? Que agora ele está morando lá na Superintendência da Polícia Federal, mas enfim. A postagem, diz o texto, já acumulava dezenas de milhares de visualizações e milhares de compartilhamentos. Vai vendo. Isso se alastra igual vírus lá no Twitter, gente. A decisão também menciona o histórico de aliados do ex-presidente que deixaram o país para escapar da justiça. São citados os casos da deputada Carla Zambelli, que foi para a Itália, só que ela se lascou, né? Foi presa. E do ex-diretor da ABIN, o deputado Alexandre Ramagem, que teria saído recentemente do país rumo aos Estados Unidos. O Ramagem conseguiu fugir, né? Tá lá em Miami, lá, com a família, foi visto lá, anteontem, né? Então, continuando aqui, ó, para a gente entender direitinho, ó. Ambos foram condenados no mesmo processo que levou à condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, né? O ex-presidente recebeu pena de 27 anos e 3 meses em regime inicial fechado. A prisão ocorre num momento sensível do caso. Bolsonaro havia passado por fases sucessivas de restrições judiciais que começaram com medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, depois convertidas em prisão preventiva cumprida em regime domiciliar. Na semana passada, o STF rejeitou embargos apresentados pela defesa, aproximando o processo de sua fase final. Ou seja, gente, então, não vou ler toda a matéria para não ficar muito longo o vídeo, né, para não ficar maçante demais, mas eu acredito que até aqui já deu para vocês entenderem que essa... Opa, deixa eu voltar para a tela inteira aqui, esse negócio de gravar assim no improviso, mas vamos lá. Eu acho que até aqui deu para vocês entenderem que não houve perseguição alguma, né? Não houve perseguição alguma aqui, tá? Foi detectado um risco iminente de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que tipo de fuga? Não se sabe, ele poderia, conforme a matéria bem lembrou, e eu nem tinha pensado nisso, que é até bem mais fácil, poderiam ali, no meio da confusão que ia ser hoje, às 19 horas, né? Que o Flávio Bolsonaro convocou uma vigília pela saúde do ex-presidente, né? Colocava ele num carro ali, 15 minutinhos já estava na embaixada estadunidense, acabou. Ninguém mais tocava nele ali, né? Se entrar numa embaixada de outro país é declaração de guerra, não pode fazer isso. Ali é um território soberano. Então, se o Bolsonaro conseguisse entrar na embaixada dos Estados Unidos, acabou, ninguém prendia ele mais.
E foi exatamente esse o risco detectado ali para realmente ter impedido essa prisão preventiva, né? Ou, na pior das hipóteses, ele ir mesmo para os Estados Unidos, um pouco mais difícil, né? Mas também daria. O Ramagem conseguiu, né? Mas é isso, gente. Então, vamos continuar acompanhando aí as cenas do próximo capítulo. Tchau, tchau. Valeu.